Olha, Fê, a gente vai falar de algo bastante positivo, que são revisões para cima no caso do PIB. Hoje, a Fernanda está aqui justamente para repercutir a revisão do TC Matrix para o PIB brasileiro de 2021 e também de 2022, baseado nos dados de serviços, além de varejo, indústria, tudo isso que a gente viu, sobretudo no mês de maio. O que é que você separou aí para a gente, Fê? E é sempre positivo para o investidor um país cuja previsão do PIB seja superior àquela que se imaginava. Mais produtividade, mais serviços, produtos, uma economia mais aquecida, né? Perfeito, Levati. Bom, a gente observa os dados setoriais, então, como por exemplo, produção industrial, dados de serviços que saiu essa semana. Na semana passada a gente vê os dados do varejo, todos de maio, né? Então a gente pode perceber que o segundo trimestre ele continua positivo. Então nós ajustamos aqui a nossa previsão para o PIB. Então, para 2021 em 6,25 e para 2022 em 3%. Tá? Então, trazendo aqui somente algumas informações, por exemplo, produção industrial que subiu 1,4% em maio, frente a abril, tá? E o que chama atenção aqui são os bens ali que a gente coloca como semiduráveis e não duráveis, né? Então, assim, mais especificamente esses bens de consumo. A atenção aqui para o investidor é que a gente hoje observa aí uma quebra em relação à oferta de semicondutores, né? Então, isso já vai impactar, por exemplo, aquela indústria de bens duráveis, né? Então, por exemplo, indústria automobilística. Isso é importante por quê? Porque a gente pode ver aí até um aumento de preços, né? Então, assim, essas pressões inflacionárias pelo lado da oferta, elas ainda tendem a continuar. E isso não é somente no Brasil, não, né? Então, a gente vê isso no mundo todo. Mas, além disso, então, assim, produção industrial, a nossa previsão continua positiva, continua de crescimento. Quando a gente vê ali também bens de capital, que é aquele ali que é o início da cadeia, né? E tem muitas empresas listadas na Bolsa, inclusive, que tem essa característica, também, ela continua apresentando crescimento mesmo com o aumento da taxa Selic. Né? Porque se é uma empresa ali que está no início, né, ali dos investimentos, então é porque ela está vendo também aí uma demanda aquecida, né, de acordo aí no fim da cadeia. Claro. Bom, um outro também que chama atenção aqui, vendas no varejo, né? Então, varejo também, muitas empresas aí listadas na bolsa. A gente vê um aumento de 1,4% em maio. Entretanto, a base de abril, ela aumentou, ela passou de 1,8% para 4,9%. Então, a gente teve uma base mais forte no mês anterior. E mesmo com essa base mais forte, a gente ainda vê o setor de varejo crescendo. Né? Então, até esses dias a gente estava falando sobre os impactos da reforma tributária em certos setores. O setor de varejo é um setor que tende a se beneficiar com a aprovação da reforma tributária, né? Justamente ali pelo lado do consumo, Uhum. né? Que a gente vai ver que a faixa, então, ela acabou aumentando, aliás, mudando, né? O que acaba aumentando o poder de compra da população. E, por fim, o que mais chama atenção e que é o principal, quando a gente está falando aí de crescimento econômico, crescimento do PIB, é Hum. justamente o volume de serviços. Tá? Então, os serviços hoje, ele corresponde a quase 70% do PIB e foi um setor que foi significativamente impactado na pandemia. Né? Então, assim, a gente vê um crescimento de 1,2% em maio, né? Também na margem frente a abril. E o que chama atenção aqui é algumas atividades ali que voltaram a crescer, como, por exemplo, aquelas ligadas ali às famílias, como, por exemplo, restaurantes, hotelaria, e isso é positivo e está totalmente correlacionado com o avanço da vacina, né? Então, o aumento da mobilidade, então a tendência é continuar positiva. Então, por isso que a gente acabou aqui já revisando para cima.